Runners, voltamos aqui com o canal United by Metal para você que nos assiste em qualquer veículo, pode ser no Facebook, no YouTube, para você que já é assinante e vem acompanhando a gente. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores festivais de todos os tempos, o Monsters of Rock. Temos aí a volta aí do Monsters of Rock no Brasil esse ano, gerando uma grande expectativa aí em todo o território brasileiro. E aqui em Manaus não seria diferente, né? Temos aí já uma boa quantidade de pessoas aí que já disseram que vão. E é bem legal a gente fazer esse programa aqui, tentando então dar uma palhinha aí do que é o Monsters of Rock, né? De onde surgiu, como ele veio parar no Brasil. A gente decidiu falar sobre o festival exatamente pela importância. Eu acho que esse é um dos primeiros festivais dedicados ao hard rock, ao heavy metal, surgido na Inglaterra. A primeira edição foi no ano de 1980. E de lá pra cá, primeiro ele começou exclusivamente na Inglaterra, em Castle Donington. Com o tempo, o festival ele foi tomando proporções maiores do que talvez os próprios criadores imaginaram. O Paul Lovesley e o Maurice Jones que criaram o evento. Talvez nem eles imaginassem que fosse virar o que virou, né, cara? E em um espaço tão curto de tempo, né? E eles já tinham essa ideia mesmo de fazer um festival voltado exclusivamente para bandas de heavy metal e de hard rock, né? Em cima desse sucesso que eles não pensavam, de repente o festival começou ali com 35 mil fãs, né? Teve uma edição que se viu 107 mil pessoas, né? Foi uma edição que inclusive teve o falecimento de dois fãs, né? Em 1988, isso, exatamente, né? Aqui teve como do headliner lá, o Guns N' Roses, que estava ali na... Foi exatamente no show do Guns N' Roses que aconteceu esse fato morreu, atípico, né? É assim, o festival, como a gente já falou, começou em 80 e a partir de 1983 ele se tornou internacional, né? Vários outros países receberam o evento, inclusive a Alemanha foi o primeiro país ali após a Inglaterra e depois ele se espalhou por todo o planeta. Suíça, Itália, Estados Unidos, Holanda, enfim, se tornou realmente um festival praticamente do mundo inteiro, né? E assim com casts muito fodas e que até os cartazes, né, eles se tornaram clássicos. Exatamente, tem pessoas que, é fácil achar na internet, pessoas que colecionam os flyers, os pôsteres e tal do festival. Pra quem gosta, imagina os caras lá na época, poderem falar hoje em dia, pô, a gente viveu aquela época, a gente tava lá e... Deve ser uma coisa muito foda, né? Nesse período que o festival ele ainda era internacional, eles ainda não tinham passado aqui pelo Brasil, o headliner que mais se apresentou no festival foi o fucking AC/DC, que se apresentou ali em 81, 84 e 91. E falando em 91, que seria uma das últimas participações do AC/DC no festival, o festival de 91 de Moscou foi um puto evento, né? Segundo consta aí, mais de 1 milhão de pessoas estavam presentes ali. E assim, foi um festival, acho que foi uma edição, uma das melhores edições. Contou com Pantera, Black Crowes, AC/DC que ele já falou, Metallica foi um dos headliners. E assim, eu lembro, eu tenho o show do Pantera, eu tenho o show do Metallica em DVD. E é engraçado que lá, os militares russos, né, que durante o show desciam um sarrafo na galera. Porque na realidade, eu acho que foi o primeiro festival, né, que chegou ali depois que abriu, depois da Guerra Fria, que acabou aquela tensão toda, né, e a Rússia ali abriu o espaço, vamos dizer assim, para o Ocidente entrar, né, um festival desse porte, e os caras não estavam preparados para isso, né? Exatamente, Mas assim, foi um festival que eu acho que, em termos de público, eu acho que talvez tenha sido maior. Até porque ali eu acho que tava todo mundo sedento para assistir um show, né? E ver um festival desse com as bandas que estavam ali no momento, né? Começaram bem então, né, cara? Muita banda boa, um evento muito foda, com muita gente. O Brian citou o lance de headliners e tal. É engraçado que em 93 o festival não rolou. E o motivo, né, segundo os organizadores, é que não tinha um headliner forte o suficiente. E pra te falar a verdade, eu custo acreditar numa coisa dessa. Porque qual banda que em 93 não poderia fechar um evento ou ser um headliner para chamar público? Aí o que acontece? Em 95 o festival ia ser cancelado também. Por conta do headliner. O que aconteceu? Eles tiveram que fazer um acordo com
Com com Metallica. Metallica. Exato. Metallica falou, beleza, a gente vai, mas a gente escolhe as bandas e a gente tem controle total sobre o festival. Eu acho que foi uma das únicas edições que não teve o nome tradicional, Monsters of Rock, chamou Escape from the Studio, que né, na época o Metallica estava em estúdio gravando disco e tudo mais. E na realidade foi o nome dado pelos caras do Metallica, né? Exatamente. Mas Isso eles tiveram que ter controle total. Mas querendo ou não, desculpa te cortar, mas querendo ou não, foi uma das edições também que maior de maior sucesso na Europa. O Skid Row foi vaiado jogar no pé dele? Não, esse Só aqui no Brasil. Depois a gente fala sobre isso. vamos já chegar lá, porque a ideia é isso aí. Mas um ano antes nós tivemos o prazer de ter o festival no Brasil. Pois é. primeira edição, né? Nossa primeira edição, exatamente. O festival chegou aqui no Brasil em 1994. A Mercury Concerts conseguiu os direitos sobre o nome do festival, né? E ele chegou aqui patrocinado também pela Philips, né? Pelo menos até a própria Globo gostava muito de falar Philips Monsters of Rock. Ficou bem conhecido, né, cara? O que vocês acharam desse festival aqui? Foi uma das edições mais brasileiras, mesmo dentre as edições brasileiras, né? Viper, Raimundos, Angra e o Dr. Sim, nessa versão. 4 bandas aí que estavam no seu momento, né? O Viper tava arrepiando, nessa época vivia Isso mesmo. a nata, né? Ainda tinha uma pequena briguinha, né, vamos dizer assim, tipo uma guerra fria entre Viper e Angra. Foram levar O Angra tinha recém-lançado o Angels Cry. o Angels Cry, o Cry, primeiro álbum, né? E o Viper tava em produção do Gamma Gamma Ray, Ray. né? Mas que vinha do... Mas essa época do Viper, Viper eles estavam realmente arrepiando. Vocês Evolution falaram. foi algo muito foda, né, cara? Que a gente pode até falar no Metalverse em algum momento. Com E eles certeza. estavam vivendo um momento muito bom nesse período. E o que a gente pode citar das outras atrações, né? Kiss, Slayer, Black Sabbath e Suicidal Tendencies. Cara, assim, o evento foi carregado pelo Kiss, né? Todo mundo queria ver os caras e tal. E... Sem máscara, né? Porque assim, falando sobre o Black Sabbath, ele vinha com uma formação que ela era bem exótica, ela é uma formação rara, porque era a formação original, só que com o Tony Martin no vocal. Ele não havia tocado em nenhuma outra formação anterior com o Bill Ward, cara. E o Bill Ward, ele tinha recém voltado. Ele não tinha tanta intimidade entre os dois. Não, e inclusive o Bill Ward teve que tocar músicas do Headless Cross. Exato. Pelo menos uma música do Headless Cross eles tiveram, que foi a música título. Uma música que eu imagino que ele nem conhecesse direito na época. E assim, tem muita crítica com relação a esse show do Black Sabbath, né? Principalmente com relação à performance do Bill Ward. E o Tony Martin, né, cara? Porque o Tony Martin, assim, eu sempre gostei muito da fase do Black Sabbath com o Tony Martin, mas eu reconheço que ao vivo ele sempre foi um cara. Ao vivo dá alguma coisa, né, cara? Nunca dá certo, não sei porquê. Tem uma outra curiosidade que aconteceu nesse festival, que no caso do Black Sabbath abriu o show do Slayer, né, cara? Exatamente. E aí um dos repórteres perguntaram pro Kerry King o que ele achava disso, e ele citou a seguinte frase: eles já deveriam ter se aposentado faz muito tempo. O que vocês acham de uma declaração muito louca dessa, né, cara? O Kerry King, ele sempre foi um cara meio polêmico, né? Mas eu acho que era uma coisa que, pra chamar atenção, pra criar propositalmente uma polêmica em cima dos caras, porque se a gente for levar a sério, é uma puta falta de respeito falar uma coisa dessa. Apesar de que o Black Sabbath não vivia boa fase mesmo, mas não se fala isso de deuses, cara. Eu na realidade, eu até tô contigo, Márcio, porque eu lembro que nessa época a gente já acompanhou esse festival, né? Pela MTV. E eu lembro que tinha uma publicação na época, uma revista que já nem existe mais, e depois o próprio repórter lá dessa revista chegou a falar exatamente isso aí, que depois o Kerry King mesmo disse, não, pô, aquilo ali foi só sacanagem. Não, de certa forma ele já chegou até a se reportar, porque o Slayer já gravou uma música do Black Sabbath. Ring of Doom, que eles lançaram um tributo numa The Tip to Black Parte 2. Exatamente. E nessa época, o Kerry King falava da importância do Black Sabbath. Então era uma coisa que, sei lá, motivado por álcool, simplesmente querer causar polêmica. A outra banda que teve lá no festival, né, já tocou, a gente já teve a oportunidade até de assistir aqui em Manaus, foi o Suicidal Tendencies, mas na época eles estavam bem na mídia, né? Eles estavam. E o show que eles fizeram também foi muito comentado, né? Foi um baita show. Né? Eu particularmente assim, não sou tão fã da banda, mas eu tenho o Lights Camera Revolution, um dos melhores álbuns daquela época ali do início dos anos 90. E de qualquer forma, essa primeira edição aqui no Brasil arrastou 45 mil pessoas para assisti-la. Lá no estádio do Pacaembu. Exatamente. Eu lembro muito do show do Slayer,
bobear, a gente pegou em VHS na época, né? Era uma coisa que chegava, me impressionava muito, entendeu? A performance da banda. Coisa tão brutal e os caras, tipo assim, comendo os instrumentos que particularmente, eu lembro da música Mandatório Suicide que eu lembro, Márcio, que a gente brincava dizendo que a gente, o cara via realmente o capeta ali, que ele tava vendo a araia, porque foi uma puta performance do Slayer, né, naquele show em 94. Beleza. 2 de setembro de 1995 foi a vez de Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Megadeth e o Paradise Lost também passou aqui. Faith No More também, entre outros. Balançaram aí mais de 50 mil pessoas na segunda edição, né? Foi aumentando aí. Nesse festival, relativamente aumentando. O que nós tivemos de bandas nacionais nesse festival? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que a melhor participação de bandas nacionais nesse festival foi com certeza o Virnalize, cara. Até porque foi a única. Foi a única, né? Então, se no ano anterior nós, metade do cast era formado por bandas brasileiras, né? E no ano de 95 já apenas uma participação que ninguém nem sabe como esse Virnalize foi aparecido. É verdade. Mas tivemos Ozzy, tivemos Alice Cooper, né? Medalhões do hard rock que usaram aí na nossa terrinha. O Ozzy tava voando nos anos 90, né, cara? Porra, ele tinha lançado aí No More Tears, cara, e, porra, era um dos shows mais esperados desse festival, né? Com aquela eterna história de a turnê de despedida, né? Sempre, né? Que nunca aconteceu, sempre. Né? E ficou enrolando a gente, né? Mas, vamos dizer, né? Foi até bom, porque senão não teríamos Pérolas como Osmosis, né? Que eu adoro esse álbum. Verdade. Bom, em relação ao Alice Cooper, eu não preciso nem comentar nada, né, cara? O cara é um showman do metal e todos os shows dele são extremamente performáticos. Esse foi só mais uma apresentação do caramba do cara, né? E no dia 24 de agosto de 96 teve uma outra versão, né? Com o Iron Maiden como headliner, né? Torneio polêmico The X Factor com Blaze Bayley no vocal aí, mas também teve muita coisa legal. Não que o show do Iron Maiden não tenha sido legal, foi com certeza. Teve Skid Row, Motorhead, Biohazard, de novo Raimundos, Halloween, King Diamond e Mercyful Fate. Engraçado, né? Tocaram logo uma sequência, né? King Diamond, Mercyful Fate. Exatamente, e durante uma tarde ensolaradíssima, né? Isso. Botaram o velho King pra suar, e pra suar pra caramba também. Que acho que tem uma curiosidade nessa parada aí, que ele tinha, parece que um dia antes, ou 2 dias antes, tinham levado o King Diamond pra serelepear o Brasil, e aí ele provou aí umas feijoadas muito loucas, né, cara? E ele ficou passando mal, assim, depois do show ali, durante os próximos dias, ele virou um King mesmo, cara. O Halloween vinha numa fase do álbum The Time of the World. Eles tinham ressuscitado de novo, eles estavam vindo uma excelente fase do Halloween. Eles voltaram com um dos melhores álbuns aí do ano de 96, né? Fizeram showzaço, cara. E aí a gente ainda teve ali Motorhead, teve o Biohazard, teve o Raimundos de novo e tivemos o Skid Row. Pois é, né? A apresentação do Skid Row acabou sendo marcada por uma sessão de latinhas e qualquer outro objeto que estivesse próximo da população, do público lá, que começou a jogar nos caras, né, velho? Parece que não foi bem aceito o som do Skid Row ali no meio dos headbangers. E não era só cerveja que tinha na latinha não, segundo consta. Interessante porque o Skid Row, pra falar a verdade, é uma banda de hard rock muito bacana. Tem seu peso. Só que exatamente, as baladas, a exposição à mídia, onde assim, deixou os fãs mais radicais ali, mais exaltados ali naquela hora. Love Metal parte 1 e 2, sabe? E era uma versão do festival mais metal, né? Pode ser isso. A gente quase sempre é assim, né, cara? Uma banda que não tá bem encaixada ali no cast e tal, né? Eu não sei se rolaria isso num outro país que não o Brasil, né? Porque aqui o pessoal leva muito a flor da pele as coisas, a emoção, e não quer saber se vai... radicalismo, né? Porque na realidade o que acontece é que virou uma banda de menininha, vamos dizer assim, né? Exposição na MTV direto, exatamente. Né? Ali um sex symbol. E a gente pode jogar a culpa toda pra cima do Sebastian Bach por causa dessa imagem dele, né? É exatamente isso aí. E aí, retomando o festival, Márcio, tivemos aí 94, 95, 96 e a gente de repente pensou ali, ganhamos nosso festival, né? Tivemos 3 anos seguidos com o Monster of Rock. 97 não rolou. Aí não rolou 97, já teve uma decepção. Mas em 98 tivemos uma puta edição. Verdade. Eu acho que eu diria que foi a melhor. Uma das melhores, é verdade. Um cast muito foda. Slayer, Megadeth, Saxon, Savatage, Glenn Hughes e Dream Theater passou por aqui. E ainda teve nacional duas bandeiras, ainda o Dorsal Atlântica e o Corvus. Certeza, né? O Slayer, mais uma vez, headliner, né? Muita gente queria o Mel Orphans como headliners e
Joey DeMaio falou na entrevista coletiva do festival que quando o Manowar acabasse de tocar, o festival ia acabar. Eu lembro desse comentário. Mas tu sabe quem a produção queria trazer para ser os headliners desse festival? Seriam o Van Halen e o Judas Priest, mas não rolou. E eu lembro mesmo também dessa época e o Van Halen seria sensacional, né? Sensacional, né, cara? Ficar ali. Mas, em compensação, valeu a pena, né? Porque o Slayer fez um showzaço. Foda de novo. Eu acho que foi, por isso que eu digo que foi uma das melhores edições. Pô, teve o Savatage, uma banda aqui, Toca parte do Brasil, né? Quando a MTV prestava, né? Eles transmitiram, tipo, acho que é mais da metade do show do Megadeth e do Slayer, e das outras bandas escolheram uma ou duas músicas ali que dava pra sentir o clima e sentir o que rolou no festival. Tivemos o Dream Theater, né? Que apesar de não ser uma banda que todos vão dizer assim, que heavy metal, né? Faz ali seu progressivo, mas pô, também é uma banda. Mas eu acho que eu curto a noia dos caras, velho. Do estilo talvez seja a maior. E tivemos o show do Cosmos e do Dorsal, né? Foda demais, né, cara? As bandas que abriram, né, cara? A edição do festival. Dorsal primeiro, depois veio o Cosmos. Acho que os caras fizeram um show da vida deles, né, cara? E se inspiraram com outras motivações, porque eles já tinham o plano de fazer um CD ao vivo dessa participação. Essa apresentação. Eu acho que eles pegaram algumas músicas ao vivo. Sim. Isso é um pouco certo, né? E foi na época que o Dorsal vinha da turnê do Straight. Exato. Foi o último álbum depois, antes, na verdade, da volta deles, em 2012. E eu acho que foi uma das últimas apresentações da banda. Ainda rolou em 99, mas foi já naquela fase final da turnê deles. Sim. De repente foi bem encaixado no festival, né? Eu acho que foi feita justiça, né, cara? Foi feita justiça. Bom, Megas, então é isso. Esse foi o último festival da década de 90 do Monsters of Rock aqui no Brasil. Todo mundo achava que ia ter outro, mas boiou. O festival ficou aí no limbo por algum tempo e voltou em 2013, que a gente vai comentar no próximo vídeo da próxima semana. Assine o canal e apoie o metal.